E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e o vídeo de hoje vai estar nesse formato em que eu estou com um conteúdo em tamanho maior, com destaque, e eu nessa bola redonda onde eu estou falando com vocês. Esse formato que eu vou adotar para fazer os vídeos com um formato mais de aula, porque eu quero priorizar os conteúdos e dar um destaque menor, assim, meu rosto, que não deve ser de forma alguma a parte principal do vídeo. Minha voz sim, conteúdo sim, mas a minha face não. Espero que vocês gostem desse formato, que ele seja bacana, seja útil para vocês, possa ajudar a transmitir o conteúdo. E vamos agora com o assunto principal, que é artigos científicos, o que são, como se fazem. Já falei na introdução, é meu principal trabalho, eu faço revisões de artigos científicos dos meus colegas que são professores universitários. Então, com 13 anos de experiência, eu já posso me considerar alguém com um mínimo de expertise, com um mínimo de bagagem para poder falar sobre esse assunto. Então, só para apresentar, o que eu vou falar sobre esse assunto, sobre artigo científico, vai ser com base na minha experiência, evidentemente, mas também em algumas leituras. Uma delas é uma norma técnica, a NBR 6022, que tem uma definição interessante sobre artigo científico. Não é a única possível. As revistas científicas costumam ter definições diferentes e classificações diferentes, mas para vocês terem uma base segura, conhecida, então eu vou tomar como referência o que está preconizado na ABNT, através da NBR 6022. Então, o que seria um artigo científico, uma definição bem direta e bem condensada? É uma parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então é uma definição bem completa, assim, considerando a extensão, porque é um texto curto, ou parte de um texto, uma tese, uma pesquisa maior. É um gênero textual acadêmico que pode variar entre 15 a 25 páginas, mas dependendo da área, esse tamanho pode variar para mais ou para menos. Então, ele apresenta discussões de ideias, de métodos, de técnicas e processos, resultados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, ele discute todos esses temas. Essa é a ideia, é você colocar em discussão, colocar em debate aspectos que são relacionados à ciência, respeitando, obviamente, cada área de conhecimento. Cada área tem seus objetos. Dentro dessa definição maior, nós temos alguns subgrupos. Na verdade, são dois subtipos de artigo científico que a ABNT coloca: o original e o de revisão. Qual que é a diferença? O artigo original, que eles chamam de artigos originais, eles se originam de pesquisas empíricas, então de pesquisas que envolvem coleta de dados, uso de práticas de laboratório, pesquisa de campo. Então, assim, são produzidos com base em resultados de pesquisa, por isso fala empírica. Então envolve esse trabalho. Pode ser uma pesquisa documental também. Então, aqui dentro desse grupo artigo original, nós temos os relatos de pesquisa, que são relatos parciais de uma pesquisa. Como eu falei, como o artigo ele é parte de um todo maior, o artigo é justamente um pedaço, assim, um relato dessa pesquisa, de um pedaço dessa pesquisa. Mas também pode envolver relatos de experiência, que aí envolve mais impressões dos próprios pesquisadores. É um outro tipo de pesquisa. Nós podemos falar sobre essas diferenças em outro vídeo, porque o objetivo agora é falar de uma forma bem geral, mas acho que cabe posteriormente discutir cada
tipo de artigo, porque inclusive cada revista, como eu já disse, tem definições. Eu acho que é bom vocês conhecerem. E eu acho que um dos mais comuns é o artigo de revisão, que envolve a compilação e análise de informações que já foram publicadas em livros, em outros artigos, bases de dados. Essa revisão ela pode ser convencional, que aí você pega os livros, você pega as fontes e faz as análises conforme os objetivos que você estabeleceu na sua pesquisa. Vamos o percurso que você desenhou. Ou pode ser adotada a chamada revisão sistemática, que envolve protocolos específicos. Então, não vou entrar muito em detalhes porque não é o nosso objetivo, mas o importante é que vocês então tenham clareza quais são os dois tipos de artigos científicos que a ABNT estabelece, que é o original, baseado em pesquisa empírica, pesquisa de campo, que envolve vários procedimentos, vários procedimentos e técnicas específicos, podem ser laboratoriais, pesquisa de campo, entrevista, análise documental, e muitos outros, dependendo da área, podem ser dos mais diversos, contanto que seja empírico, uma pesquisa empírica. E os de revisão que são com base na literatura publicada até então, um determinado espaço que você pretende pesquisar, de acordo com os seus objetivos. Então, a fonte principal é a literatura. Literatura aqui dita como assim, o que já foi publicado na área ou naquela área específica, sub-área específica que você pretende pesquisar. Aqui vamos uns objetivos do artigo científico. Você faz para quê? Alguns são bem conhecidos, mas é bom a gente deixá-los bem claros. O principal, no meu entender, é a divulgação pública de conhecimentos, os resultados de pesquisas, de técnicas ou de posicionamentos, assim, quando se trata de um artigo mais teórico, que envolve discussão de tese, discussão de princípios mais filosóficos, assim, de base teórica. Então o objetivo é justamente esse, é tornar os resultados desses debates, dessas análises, público, por meio do artigo, que é um gênero textual. Por ser mais condensado, por ter poucas páginas, ele é de muito mais fácil circulação, também de mais fácil acumulação, por serem textos curtos, e leitura. E facilita muito o trabalho com esse tipo de texto. Em algumas áreas, o artigo acaba tendo mais peso do que os próprios livros. Mas assim, uma coisa que é importante é que o artigo, apesar de tudo, ele tende a ter um prazo de validade muito curto. Porque, assim, como eu falei, são pesquisas curtas ou são recortes de pesquisas maiores, então isso acaba afetando a perenidade daqueles resultados ou daquelas discussões. Diferentemente de livros que tendem a ter uma perenidade muito maior. Tanto é que muitos livros, mesmo 40 anos, 50 anos, são consultados até hoje, porque o que está lá, aqueles estudos, conclusões, reflexões, ainda são importantes, ainda tem peso. Diferentemente do artigo que, dependendo do objeto, do foco, dos objetivos, o valor como uma fonte para pesquisas futuras acaba diminuindo. Elas têm uma obsolescência maior, um prazo de validade menor. Então, é importante fazer esse destaque. É um registro sucinto. Letra B, é um registro sucinto e objetivo dos resultados de uma pesquisa, muitas vezes extenso ou complexo. Como já disse, um artigo muitas vezes é um recorte de um trabalho maior, então ele serve para fazer essa síntese de determinados aspectos, de determinadas fases dessa grande pesquisa de trato. A letra C, um registro autoral desses conhecimentos, técnicas e posicionamentos divulgados. Bom, aqui é uma publicação, e aqui uma publicação tem um autor, então você acaba se notabilizando pelos artigos que você publica, e com isso você constrói uma espécie de fama. Eu vou falar isso num dos próximos tópicos,
mas aquele artigo acaba sendo um patrimônio intelectual que você acaba construindo ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória como pesquisador. Isso é muito importante, porque a partir daí que você vai se notabilizar como um acadêmico, como um profissional nessa área de pesquisa, assim, considerando a área de conhecimento que você trabalha. Então, um pesquisador na área de psicologia clínica que tem uma publicação regular, a partir daqueles resultados, daquele jeito de fazer texto, aquele jeito de pesquisar e de comunicar essa pesquisa, vai construindo um patrimônio intelectual que marca essa pessoa. Então ela se torna conhecida a partir desses artigos. Isso é crucial. Você constrói com isso o seu currículo, o seu portfólio, sua fama ou seu know-how, não importa, mas é por isso que esse registro autoral é importante. Seu nome que está lá, é você que pesquisou, você que analisou, é você que deu a sua contribuição para a ciência. E nada mais importante que você ser reconhecido justamente por esses trabalhos que você desenvolveu. Então, é algo muito importante, não é meramente uma questão de ego, de orgulho pessoal, mas sim é o reconhecimento do trabalho que foi feito. Nada mais justo. Letra D. Aprofundamento do conhecimento gerar na área. Claro, quanto mais se publica, quanto mais se tem produção científica, mais outras produções tendem a surgir. Porque a ciência não se esgota. A ciência não se limita ao que já foi estabelecido. Assim. Então, com base em trabalhos já publicados, outros vão surgindo e vão detalhando e vão aprofundando, vão dando corpo a essa área do conhecimento, com base nas publicações e na repercussão desses trabalhos. Então, é importante que os artigos façam parte desse legado imaterial. Na verdade, ele é material, mas é mais intelectual que eles produzem. E o material também, porque artigos podem fomentar ou podem sim, prescrever técnicas, procedimentos ou até mesmo instrumentos. Então, há também um legado material que pode ser considerado aqui. Então, com isso, a área se torna muito mais rica, muito mais extensa e pode, inclusive, tomar outros rumos a depender dessa área de conhecimento, das sub-áreas que estão relacionadas. Letra E está relacionado com o que eu falei na letra C, que é projetar autores e instituição no meio acadêmico, colaborando para seu renome, sua reputação nacional e internacional. Então, isso é uma coisa que tem sido muito preconizada nas universidades já há algum tempo, que quanto mais um docente publica, melhor para a universidade, não apenas para o próprio professor, pesquisador. Então, a contínua publicação, contínuo engajamento na área, a partir das publicações, das pesquisas que ele desenvolve, gera uma projeção. Você constrói essa reputação, esse patrimônio que não é limitado apenas ao docente, mas também aonde ele trabalha. Então, um pesquisador da área de farmácia, que é vinculado, por exemplo, a Fiocruz, então, a partir do momento em que ele ganha relevância, que os seus trabalhos são publicados, são repercutidos em outros trabalhos de outros pesquisadores, tanto da área ou de áreas correlatas, e ganha relevância também nos meios de comunicação, por que não? Em outros espaços, esse prestígio que se é construído não é apenas dele, mas também da instituição que ele representa, que ele trabalha. Então é a Fiocruz, nesse exemplo que eu dei, que ganha espaço. Um professor da USP, que tem notoriedade numa área do saber, como por exemplo medicina, é o nome do próprio professor, mas também o nome da USP que ganha importância. E isso é fundamental na gestão universitária. É algo que vem sendo perseguido já há algum tempo. O progresso nesse sentido, ele
é um pouco demorado. Algumas universidades estão conseguindo um desempenho mais interessante, assim, conseguindo uma repercussão maior em publicações científicas estrangeiras, tendo pesquisadores com mais citações, sendo mais requisitados, citados, mencionados em outros trabalhos do exterior, outros nem tanto, mas isso é algo progressivo e que vem sendo perseguido constantemente pelas universidades, pelas instituições de pesquisa. E a última é cumprir exigências de instituições. Uma dessas exigências é essa que eu já mencionei, que é aumentar a relevância, o alcance da universidade a partir de publicações científicas produzidas pelos próprios docentes, pelos próprios pesquisadores. Mas outras delas envolvem também questões mais burocráticas ou funcionais, como por exemplo, para um professor poder galgar níveis mais avançados na carreira, um dos elementos é a publicação. Precisa ter um nível de publicações constante, regular, para que ele possa pleitear uma melhoria na carreira e, consequentemente, uma melhoria salarial. Então nós temos um aspecto bem pragmático nesse ponto, entre outras exigências, como por exemplo relatórios que os docentes precisam produzir, e que um dos elementos que são cobrados são justamente as produções científicas realizadas num determinado período, 3 anos, 5 anos, aí depende da universidade em questão.